Boa noite! Nesta noite maravilhosa, desejo saudar a todos os componentes de nossa abençoada rede de WhatsApp e todos os irmãos, irmãs, os amigos e amigas que nos acompanham pelo YouTube. Eu saúdo a todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Queridos e estimados irmãos, irmãs em Cristo e amigos, abram os vossos corações. Não se esqueçam que nós somos o templo do Espírito Santo. Meu amado irmão, em Cristo e amigo, o Espírito Santo habita dentro de você, com uma ressalva, isto é, se você for um verdadeiro cidadão do céu, for um verdadeiro peregrino nesta terra, for um cristão que tem plena certeza da sua salvação, reconhecer que é um pecador, se arrepender dos seus pecados cometidos, falar, obra e pensamento, crer que seus pecados foram perdoados e purificados pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, aí sim o Espírito Santo fará morada dentro do seu coração e você será guiado por ele. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento, meditaremos na palavra de Deus. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, a santa palavra do Senhor, e nos acompanhasse na leitura do texto base, assim como de alguns textos complementares. Meditaremos nesta noite no livro de Romanos, capítulo 2, versículos 21 a 29. Neste momento, vamos orar. Oremos. Pai nosso que estás no céu, divino, eterno, poderoso, misericordioso, bendito e glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, tu, Rei de Santos. Tua presença está nos céus e também dentro de cada uma pessoa que já experimentou o verdadeiro nascimento em teu Filho, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Que cada dia possamos ser mais fiéis a ti, Senhor. Fala no íntimo dos nossos corações e guia-nos até as moradas celestiais. Assim nós oramos em nome do seu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Meditaremos na palavra de Deus nesta noite no livro de Romanos. Texto base, Romanos capítulo 2, versículos 21 a 29. E os textos complementares, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19, Gálatas, capítulo 5, versículo 6, e Efésios, capítulo 2, versículos 11, 12 e 13. E nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Romanos, capítulo 2, versículos 21 a 29. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deves furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério?
Tu que abominas os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? Porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito. Porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é esta circuncisão que é exteriormente na carne, mas é judeus o que o é no interior. E a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Eu gostaria de repetir esse versículo de Romanos, capítulo 21, o 29 do texto base, que diz assim: mas é judeu o que o é no interior, e a circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Agora vamos para os 3 textos base. Eu gostaria que você já começasse a prestar atenção nos textos lidos. Vamos para o primeiro texto complementar. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. E diz assim: a circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, e nos diz assim: porque em Jesus Cristo nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera o amor. E agora vamos ler Efésios, capítulo 2, versículo 11 a 13. E nos diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, éreis gentios na carne e chamados incircuncisão pelos que, na carne, se chamam circuncisão feita por mãos, que, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Vamos repetir Efésios capítulo 2, versículo 13, que nos diz assim: mas agora, em Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Leitura maravilhosa e abençoada. Vamos fazer mais uma oração. Oremos.
Bendito e glorificado Senhor, Criador dos céus e da terra. Pai amoroso, a tua palavra nos diz: não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se algum homem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó Deus Santo, a tua palavra foi lida nesta noite e lhe rogamos que ministre aos nossos corações, que possamos ouvir, entender e obedecer os teus muitos ensinamentos. Assim nós oramos em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos, irmãs em Cristo e amigos ouvintes da Palavra de Deus, nesta noite estarei dando continuidade à ministração sobre o livro de Romanos. Hoje abordaremos a 9ª parte. Falaremos sobre a circuncisão do coração. Se eu fosse dar um título para essa ministração, seria a circuncisão do coração. Então nós abordaremos o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 21 a 29, onde o apóstolo Paulo aborda duas palavras que nós vamos usar muito nesta ministração: circunciso e incircuncisão, ou seja, circuncisão e a incircuncisão. Estimados e diletos irmãos e amigos, antes de entrar no texto em epígrafe, tendo por objetivo atingir uma melhor compreensão dos amados que estão nos escutando nesta noite, neste momento iremos fazer uma breve contextualização. Então, iniciando essa contextualização, vê-se a necessidade de apresentarmos duas definições. No caso, serão das duas palavras circuncisão e incircuncisão. É notório que nós faremos uma distinção da circuncisão. Preste atenção, nós vamos abordar uma ministração expositiva, como sempre nós estamos fazendo, versículo por versículo, e vamos abordar também a explanação da circuncisão no Velho Testamento e vamos trazer essa abordagem da circuncisão no Novo Testamento. Querido, você que está me ouvindo nesta noite, você já ouviu estas palavras? Circuncisão e incircuncisão? Você sabe o que quer dizer cada uma delas? Então eu gostaria que você pegasse um caderno, um papel e uma caneta e observasse atentamente. Se der para você escrever, gostaria que você escrevesse. Se não, depois você escuta mais de uma vez essa ministração para ficar bem gravado no seu entendimento. O que é a circuncisão? O que é a incircuncisão? Então nós vamos abordar o que é a circuncisão e também
a incircuncisão. Eu gostaria que você prestasse muita atenção. Muita atenção. Qual a definição de circuncisão? Palavra hebraica malan. Palavra grega peritomé, que significa cortar ao redor. A cerimônia de circuncisão envolve o corte do prepúcio, isto é, a pele que recobre a glande ou cabeça do órgão sexual masculino. Veja o que nos diz Gênesis capítulo 17, versículo 9 a 13. E Deus disse a Abraão: portanto, tu guardarás o meu pacto, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circundareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. E aquele que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo filho homem nas vossas gerações. Aquele que é nascido em casa, ou comprado com dinheiro de algum estrangeiro, que não é da tua semente. Aquele que é nascido em tua casa, aquele que é comprado com o teu dinheiro, deverá ser circuncidado. E meu pacto estará na vossa carne como um pacto eterno. Então, essa é a definição de circuncisão no Velho Testamento. Agora vamos para a incircuncisão. Palavra hebraica anrel, que quer dizer exposto. Palavra grega acrosbistia, utilizado em sentido figurado para se referir a um pagão. Que seria esse pagão? Pessoa que não havia sido feito a circuncisão. Você vai encontrar isso aonde? Gênesis capítulo 34, versículo 14. Juízes capítulo 14, versículo 5. Juízes capítulo 15, versículo 18. 1 Samuel capítulo 14 e versículo 6. Romanos capítulo 4, versículo 9. E tem outras passagens na Bíblia que você vai encontrar também abordando sobre a incircuncisão. Vamos ler agora Gênesis capítulo 17, versículo 14, que nos diz assim: o homem incircunciso, cuja carne do seu prepúcio não for circuncidada, esta alma será cortada do seu povo. Ele quebrou o pacto. Então você veja bem, nós vemos a circuncisão no Velho Testamento, agora nós estamos vendo a incircuncisão no Velho Testamento. Então agora nós vamos passar para a circuncisão. Para a circuncisão no Novo Testamento. Então, a circuncisão no Novo Testamento. Preste muita atenção. Preste muita atenção. E nos diz assim, a circuncisão no Novo Testamento. Nós vamos ler agora 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Preste atenção.
Agora nós vamos ler Gálatas capítulo 5, versículo 6. A circuncisão no Novo Testamento. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera o amor. E agora eu quero chamar a tua atenção para Efésios, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Qual a definição de circuncisão no Novo Testamento? São os textos complementares que nós vamos concluir agora com Efésios, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13, que diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no passado, eres gentio na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feita por mãos, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos ao pacto da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, chegastes perto pelo sangue de Cristo. Então, meu querido e estimado ouvinte da palavra de Deus, a circuncisão era uma ordenança jurídica instituída na lei por Moisés. Você vai ver isso lá em Levítico, capítulo 12, versículo 3. João, capítulo 7, versículo 22 e 23. E deveria ser aplicada não apenas aos filhos, mas também aos escravos, aos nascidos na família ou comprados e aos estrangeiros. Exigência necessária para que se pudesse participar da Páscoa ou se tornarem cidadãos judeus. Então, essa circuncisão do Velho Testamento, que Deus fez com Abraão, ela foi trazida através de Abraão, Isaque e Jacó, para o quê? Para definir o povo de Israel. Então, essa circuncisão definia quem era cidadão judeus, você vai ver isso lá em Êxodo, capítulo 12, versículo 48, e quem também deveria participar da Páscoa. A Bíblia diz que os cristãos foram circuncidados em Jesus Cristo, no Novo Testamento. Vamos ler Colossenses, capítulo 2, versículo 11, no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo, dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Então, querido, vamos parar um pouco aqui. Presta atenção. Hoje, século 21, ano 2020, nós estamos vivendo na plenitude da graça. É muito importante que você preste muita atenção. Hoje, século 21, e desde que Jesus Cristo nasceu, desde que ele morreu e desde que ele foi ressuscitado, nós estamos vivendo na plenitude da graça. Nós estamos vivendo na nova aliança. Nós estamos vivendo o cristianismo com o nascimento, morte e ressurreição e a ressurreição de Jesus Cristo. Estamos vivendo um novo pacto. Nós
através de Jesus Cristo, somos o quê? Somos uma nova criatura. Então, em Jesus, tanto os judeus, tanto os gentios, precisam de novo pacto. Pacto esse firmado na cruz. Por quê? Na cruz do Calvário, Jesus fez o verdadeiro sacrifício. Ali, ele proclamou a nova aliança, quando ele disse: tetelestai, tetelestai, está consumado. O que está consumado? A sua salvação e a minha salvação. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Veja o que nos diz Efésios capítulo 3, versículo 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que me foi dada para convosco. Então, Paulo deixa bem claro aqui que nós estamos vivendo o quê? Na dispensação da graça. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Querido, quando Deus fez a promessa a Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Foi quando ele partiu de Harã. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Diz assim: assim Abrão partiu como o Senhor lhe havia falado, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos de idade quando ele partiu de Harã. Veja bem, Deus faz a promessa para Abraão em Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2. E diz assim: e quando Abrão era da idade de 99 anos, o Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda diante de mim e ser perfeito, e eu farei o meu pacto entre mim e ti, e multiplicar-te-ei excessivamente. A promessa foi feita seguida de um pacto. Mas nós vemos agora no versículo 17, capítulo 17, versículo 5, Deus fazendo um contexto, mudando o nome de Abrão para Abraão e retificando a promessa. Deus muda o nome de Abrão para Abraão e o teu nome não se chamará mais Abrão, mas teu nome será Abraão, pois pai de muitas nações eu te fiz. O aspecto novo é que Deus mudou o nome do patriarca, indicando assim sua autoridade sobre ele. Em vez de Abrão, que quer dizer pai exaltado, seu novo nome agora será Abraão, pai de muitas nações. É oportuno frisar que agora Abraão foi circuncidado quando tinha 99 anos de idade. Veja Gênesis capítulo 17, versículo 24, que diz: e agora Abraão era da idade de 99 anos quando ele foi circuncidado na carne do seu prepúcio, confirmando assim o pacto que Deus havia prometido. Diante deste contexto explicado, é necessário que façamos a leitura
de dois textos muito significativos. Um no Novo Testamento e outro no Velho Testamento. Vamos para o texto do Velho Testamento. Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. E diz assim: E o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para que ames ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, para que possas viver. E no Novo Testamento, nós vamos pegar os textos que foram lidos complementares, que você já escutou, mas é muito necessário que você grave bem na tua mente. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 19. A circuncisão nada é, e também a incircuncisão nada é, mas sim a guarda dos mandamentos de Deus. Você vai guardar os mandamentos como? Obedecendo a palavra de Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 6. Porque em Jesus Cristo, preste atenção, nem a circuncisão, nem a incircuncisão valem alguma coisa, mas a fé que opera pelo amor. Queridos, muito bem. Depois dessa breve contextualização, vamos entrar no texto propriamente dito. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Tu que dizes que um homem não deve cometer adultério, tu cometes adultério? Tu que abomina os ídolos, tu cometes sacrilégio? Tu que te vanglorias na lei, por meio da infração da lei, tu desonras a Deus? O apóstolo Paulo continua abordando os vários deslizes que os judeus praticavam em relação ao que estabelecia a lei. O apóstolo Paulo, como pregador, que está em estreito compromisso com a verdade, usado pelo Espírito Santo, expõe aqui a necessidade de vivermos o que pregamos e o que falamos. Por quê? Os judeus, naquele tempo, eles não viviam aquilo que pregavam e também aquilo que falavam. E você tem visto isso nesse ano de 2021? Nesse século 21, ano de 2020? Você tem visto as pessoas, infelizmente, falando, pregando, mas não estão vivendo. Querido, vejamos o que nos diz Romanos capítulo 2, versículo 21. O versículo que abre o texto base. Tu, pois, que ensina a outros, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que um homem não deve furtar, tu furtas? Há um certo grau de ironia nesta pergunta de Paulo. Os judeus estavam prontos para pregar a moralidade, mas não estavam prontos para praticar a mensagem que eles próprios pregavam. O apóstolo Paulo vai na ferida, ele toca nela. Vamos trazer essas palavras do apóstolo Paulo para o século 21, ano 2020. Você tem um retrato claro do que está ocorrendo com várias aglomerações que se denominam Igreja de Deus. A onda de engano está ficando tão absurda que muitas pessoas que não são cristãs estão abismadas com o que estão fazendo em nome de Deus. É tremendo o que está acontecendo hoje no século 21, em muitas comunidades que se dizem cristãs.
Agora veja o que nos diz 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Corrigindo, 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 e 14. Se eu fechar o céu para que não haja chuva, ou se ordenar as locustas que devorem a terra, ou se eu enviar peste no meio do povo, e se o meu povo, que é chamado pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e voltar dos seus caminhos iníquos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Querido, nós estamos vivendo dias, hoje nessa face da terra, que a comunidade, não só a comunidade cristã, mas todo o povo, em muitos países, estão com uma interrogação. O que é esse tal de Covid? Que doença é essa? Que peste é essa? Os estudiosos, os pesquisadores, ainda não descobriram o antídoto para o coronavírus. Estamos num êxtase. Muitos países no globo terrestre estão se questionando: o que é isto? Eu quero dizer para você que está sentado me ouvindo nesta noite, isso é a mão de Deus sobre toda a humanidade. Quer você queira acreditar, quer você queira admitir ou não, isto é Deus mostrando ao mundo que quem decide, quem manda nesta terra ainda é Ele. Covid-19, coronavírus. Eu tenho que te dizer uma coisa. Depois que essa onda amenizar, porque veja só, não vai passar. Essa onda não vai passar. Nós vamos nos acostumar. Deus vai mandar outras pestes. Se preparem. Todos que estão me escutando nesta noite, se preparem. Depois do coronavírus, virão outras pestes. Deus tem uma contenda com o ser humano devido à pecaminosidade. Está chegando a hora do ajuste de conta. Seguindo o exemplo de Jesus, Paulo expôs a hipocrisia judaica. Ele fez uma série de 5 perguntas retóricas que culpavam seu povo por falta de justiça essencial. Paulo não quis dizer que cada judeu cometesse todos esses pecados, mas que todos transgrediram a lei e carecem da justiça para entrarem na presença de Deus. Jesus ensinou que até mesmo cometer adultério no pensamento constitui pecado. Eu quero que você medite em Mateus capítulo 5, versículo 27 e 28. Jesus falou assim: ouviste o que foi dito pelos antigos? Não cometerás adultério, mas eu vos digo que qualquer que olhar para uma mulher e cobiçá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Meu querido, no tempo da lei, lá você tinha que cometer o adultério para pecar, não era isso? Agora nós estamos vivendo no tempo da graça, e preste atenção.
No tempo da graça, basta você pensar que você já cometeu adultério. Você está me escutando bem? Basta você pensar que você já cometeu adultério e você pagará como adúltero. Então nós temos que viver. Paulo diz: agora que somos nascidos de novo, o que é que nós temos que fazer? Pensai nas coisas que são de cima. Agora pensai nas coisas que são do céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nós precisamos pensar no céu, querido. A nossa mente tem que estar no céu. Tire a sua mente da terra e coloque ela no céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essas não são apenas perguntas vazias. Como cristãos, nós levantamos e dizemos que é errado roubar. A regra prática nos círculos eclesiásticos é a seguinte: não contem com mais de 80% dos compromissos assumidos pelas pessoas. Elas não se incomodam por não cumprirem seus compromissos. Então nós estamos vivendo dias em que pessoas dentro das eclésias, elas não têm palavras. Elas não cumprem seu compromisso. E isso também estava acontecendo naquela oportunidade com os judeus. E Paulo botou o dedo na ferida. Por quê? Eles apontavam para os gentios que os gentios não haviam sido circuncidados. Que os gentios eram os circuncisos. Mas eles desobedeciam a palavra. Eles roubavam, eles mentiam, eles não praticavam aquilo que tinham que praticar. Não são apenas os pagãos que não pagam as suas contas. Os cristãos professos também não o fazem. As mesmas pessoas que sacodem os dedos para os descrentes, por não serem honestos e retos, estão praticando a mesma coisa. Pessoas que se dizem cristãos, com nome no SPC, mal pagadores, caloteiros, endividados, estão blasfemando o nome do Senhor. Os judeus naqueles tempos apontavam, faziam as coisas erradas. E hoje nós temos também, dentro das eclésias, muitas pessoas que andam com a Bíblia o tempo todo, caloteira, malpagadora, faladora, com nome no SPC, compra e não paga. Eu devo estar falando com muitas pessoas que hoje se dizem cristãos e estão com nome no SPC. Você precisa consertar a sua vida com Deus e depois pagar a sua conta e limpar o seu nome. Vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículo 24 e 25, e diz assim: porque o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós, como está escrito, porque a circuncisão é verdadeiramente proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. O apóstolo Paulo cita para confirmar, o apóstolo Paulo aqui, ele cita Isaías capítulo 52, versículo 5, para confirmar que o pecado dos judeus trouxe desonra para o nome de Deus entre as nações pagãs. Quando os hebreus foram derrotados e exilados para a percepção pagã, Yahvé, que é o nome de Deus, parecia
impotente, pois ele não protegeu o seu povo. Então, o nome de Deus estava sendo blasfemado. Por quê? Porque os judeus estavam fazendo tudo aquilo que a lei não permitia. Hoje, nós estamos vendo também muitas pessoas dentro das eclésias que, com seus procedimentos, estão tornando o nome de Deus em blasfêmia. Os gentios estavam blasfemando o nome de Deus por causa da maneira como eram tratados pelos judeus. Pessoas que não vão à igreja hoje se queixam de que a igreja está cheia de hipocrisia, cheia de pessoas hipócritas. Por quê? Falam uma coisa e vivem outra. Precisamos viver uma vida santificada, purificada. Precisamos assumir que realmente somos verdadeiros cidadãos dos céus. Querido, preste atenção numa coisa que eu vou te falar agora. Você, quando vai para um país estrangeiro, para um lugar longe, estrangeiro, que tem novos costumes, se você começar a gostar daqueles novos costumes e quiser morar lá, aí você passa o quê? A morar naquela nação. Nós hoje, querido, os verdadeiros cidadãos dos céus, nós estamos aqui nessa terra, nós não podemos nos acostumar com tudo que tem nesta terra. Por quê? Nós não somos cidadãos dessa terra. O verdadeiro cristão, ele não pode se acostumar com essa terra. Ele vive nessa terra, mas ele não pertence a essa terra. Ele pertence aos céus. Ele pertence aos céus. Ele pertence aos céus. Então, você tem que pensar nos céus. Você tem que pensar no céu. Você tem que pensar no céu. Aleluias. Glória seja dada ao nome do Senhor. Lemos em Romanos capítulo 2, versículo 25. A circuncisão, conforme já falamos no texto, era o sinal e selo do pacto que Deus havia feito com Israel. Quem que era Israel? Abraão, Isaque e Jacó. O nome de Jacó é Israel. O rito procedia de Abraão e do pacto que Deus fizera com ele. Agora, o problema: a circuncisão passou a ser um emblema de identidade judaica, como se pensava uma garantia de salvação. Então, querido, sabe o que aconteceu? Os judeus agora tinham a circuncisão como procedimento de salvação. E era isso que Paulo estava tocando na ferida, que eles, como judeus, não tinham a salvação na circuncisão. Eles precisavam fazer aquilo que a lei, naquele tempo, ordenava que eles fizessem. Por implicação, o modo como se vivia não fazia diferença. De igual forma, alguns grupos cristãos passaram a acreditar que o rito do batismo salvava. E desse modo, o batismo passou a ser adiado até o fim da vida para garantir que todos os pecados fossem perdoados. Então, nesse contexto de judeus, crer que a circuncisão salvava, muitas pessoas passaram a crer que o batismo também salvava. E hoje, infelizmente, hoje, século 21, ano 2020, mês de junho, muitas pessoas ainda creem que batismo também salva. Você está enganada, querido. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Jesus Cristo.
Muitas pessoas que creem que batismo salva estão procedendo igual aos judeus que pensavam que a circuncisão também salvava. Nós temos que ser batizados, mas nós temos que viver uma vida de obediência. Aleluia! Temos que ter certeza que Jesus perdoou os nossos pecados na cruz. Muitas pessoas acham que praticando alguns ritos cerimoniais podem viver de qualquer jeito que irão ser salvas. No entendimento dessas pessoas, não precisam se santificar, não precisam obedecer, não precisam ler a palavra de Deus, não precisam orar e não precisam consagrar. Muitas pessoas estão igual aos judeus naquele tempo. Igual aos judeus. Os judeus achavam que fez a circuncisão, eu já estou salvo. Então muitas pessoas hoje são batizadas, tomam ceia, vão à igreja todo domingo, eu já estou salva. Lê do engano, querido. Lê do engano. Precisamos ter uma vida purificada no sangue de Jesus. E nós vamos ver que a verdadeira circuncisão no século 21, no ano de 2020, depois que Jesus Cristo nasceu, morreu e foi crucificado, é a circuncisão do coração. Aleluia! Transformando eu e você em uma nova pessoa. Seja uma nova pessoa a partir de hoje. Aleluias! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vejam bem, elas dizem, eu já sou batizado, eu tomo ceia regularmente, eu devolvo meu dízimo, eu não perco uma pregação dia de domingo, etc, etc, etc. É possível confiar no cristianismo em vez de confiar em Cristo? Pergunto a você, é possível confiar no cristianismo em vez de confiar em Cristo? Isso pode acontecer em igrejas conservadoras evangélicas. O apóstolo Paulo está nos mostrando uma condição denominada ortodoxia morta. Então nós vamos falar um pouco sobre ortodoxia morta. O que é isso? É o que os judeus estavam fazendo lá com a circuncisão. Eles achavam que a circuncisão salvava. E hoje nós estamos vivendo no século 21, muitas pessoas acham que essa ortodoxia morta, o que é isso? É você ir à igreja, é você ser batizado, é você tomar ceia, achar que você está salvo. O apóstolo Paulo está nos mostrando uma condição que nós devemos mudar o nosso procedimento. Quando se adota com precisão essas doutrinas básicas da Bíblia, mas, no entanto, elas não provocam nenhuma diferença interior. Você precisa mudar interiormente. As pessoas se pautam somente no externo, mas não tem uma mudança no coração, uma mudança interna. Elas não nasceram de novo. Elas não tiveram a verdadeira circuncisão do coração. Existe um entendimento intelectual do evangelho, mas nenhuma revolução interna. Então, eles fazem muitas coisas que as eclésias determinam. Mas você não vê aquela revolução interna, aquela mudança que vem de dentro para fora. Essa forma de cristianismo é de fora para fora. Jamais penetra o coração. Enquanto a verdadeira fé no evangelho, que tem como resultado a salvação, é de dentro para fora. A transformação genuína começa por dentro, no coração, na mente. A verdadeira circuncisão que foi feita lá no Calvário, na cruz de Cristo. Essa circuncisão, ela faz com que você nasça de novo. Essa circuncisão, feita lá na cruz, faz com que você seja uma nova pessoa. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor.
A ortodoxia morta converte igreja em amortecedor para pessoas que se dizem cristãs, mas na verdade cumprem apenas um ritual vazio. Não têm certeza da salvação. São igrejas legalistas. São igrejas que dão grande ênfase em milagres enganosos. São igrejas sacerdotais que enfatizam os rituais e as tradições. Todos praticam muitas dessas ortodoxias mortas. Mas eu vou te dizer, hoje, você precisa ser circuncidado no coração através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Leve a sua vida para a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo pode circuncidar o seu coração e você pode passar a ser uma nova pessoa, uma pessoa agora direcionada para os céus, lavada, remida, que nasceu de novo, que tem agora o seu coração feito uma circuncisão pelo Salvador. Aleluia! E o Salvador anela circuncidar todos os corações daquelas pessoas que se arrependem. Só depende de você. Aleluias! Glória seja dada ao nome do Senhor. Eis a fática pergunta. Querido, você que está me escutando nesta noite, você já nasceu de novo? Você tem procedimentos de um verdadeiro cidadão dos céus? Você ama o seu próximo como a ti mesmo? Você tem plena certeza da sua salvação? Você dá frutos dignos de arrependimento? Os frutos do Espírito habitam em você, habitam na sua vida? Você já morreu para esse mundo? Você pensa constantemente no céu? Você já foi circuncidado no coração? Pense nestas questões. Mas o apóstolo Paulo declarou que a circuncisão e, por extensão, o batismo, sem obediência é vão. O judeu verdadeiro é aquele que possui uma circuncisão espiritual no coração, feita por nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, olha, eu preciso parar um pouco aqui. Então, nós estamos vendo que hoje, todas as pessoas, tanto judeus como gentios, eles precisam ter a circuncisão feita no coração, feita através de Jesus Cristo, quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ensanguentado, quando ele bradou que estava tudo consumado. Ali, ele fez a nova circuncisão, o novo pacto. E nós estamos vivendo debaixo do novo pacto, a nova aliança, na plenitude da graça, onde Cristo é o nosso Salvador eterno. Querido, mude de vida, santifique a sua vida, deixe Jesus Cristo circuncidar o seu coração e vamos caminhando para o céu. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O verdadeiro cidadão do céu é aquele e somente aqueles que nasceram de novo e vivem uma vida santificada, separada, purificada, lavada, remida no sangue de Jesus Cristo. Aqueles que foram circuncidados no coração. Você precisa ser circuncidado no coração hoje. Você precisa ser
circuncidado no coração hoje. Jesus quer fazer hoje a sua vida mudar, circuncidar o seu coração. Você precisa crer que Ele pode te limpar de todas as mazelas, de todos os seus pecados. Vamos ao texto. Romanos capítulo 2, versículo 26, 27, 28 e 29. Portanto, se o incircunciso guardar a justiça da lei, não será a sua incircuncisão julgada como circuncisão? E se a incircuncisão, que é por natureza, cumpre a lei, julgar-te-á a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem esta circuncisão, que é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior. A circuncisão é a do coração, pelo Espírito, e não pela letra, cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Quando atentamos para o Novo Testamento, vemos que Cristo recebeu em si a maldição de Deus quando havia pendurado sobre a cruz. Quando assumiu o pecado corporativo do seu povo. Quem é o povo de Cristo? Todos aqueles que se arrependem de seus pecados. Então, lá na cruz, quando Jesus abriu os braços, quando ele recebeu a maldição, porque eu quero deixar bem claro, Jesus se fez maldição por nós, lá no Calvário, ok? Lá no Calvário. Então, por que ele se fez maldições por nós? Porque naquele momento, ele levou todo o pecado seu, todos os seus pecados e os meus pecados pairaram sobre ele. Mas, querido, agora, depois que ele venceu a morte, depois que ele ressuscitou, nós temos a garantia que se levarmos o nosso pecado para o Calvário, eles serão purificados através daquele sangue. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. O verdadeiro caráter da circuncisão consistia numa promessa espiritual, a qual requeria fé. Os judeus negligenciaram tanto a promessa quanto a fé. Por essa razão, a sua fé era vã. Os judeus acreditavam que a circuncisão era em si mesma suficiente para o propósito de alcançar-se a justiça. Argumentando, pois, com base em seus próprios termos, doravante, o apóstolo Paulo responde que, se este benefício é esperado da circuncisão, a condição consiste em que o indivíduo circuncidado deve provar ser consagrado e perfeito adorador de Deus. Uma coisa que os judeus não eram: consagrado e nem verdadeiro adoradores de Deus. As observações do apóstolo Paulo concernente à genuína circuncisão são tomadas de diversas passagens da Escritura. Pessoas de todos os rincões são convocadas a circuncidarem seus corações. E tal coisa o Senhor promete que fará Ele mesmo, através do seu amado Filho Jesus Cristo, que derramou seu sangue na cruz do Calvário. Então Deus promete fazer essa circuncisão do coração através do seu amado Filho. E Ele fez lá no Calvário. Lá no Calvário. Basta nós termos fé e crermos. Nenhum de nós quer descobrir no último dia que, na verdade, somos ortodoxos em teologia e adoração,
mas estamos mortos espiritualmente. Vamos pensar, querido, vamos tomar nossa decisão agora, para que não caiamos naqueles descréditos de no último dia achar que estamos vivendo caminhando para o céu, mas infelizmente estamos vivendo uma ortodoxia morta e não fomos circuncidados de coração. Então você tem todo o tempo nesta noite para refletir e deixar Jesus Cristo circuncidar o seu coração. No entanto, a circuncisão, a transformação, o pertencimento de que necessitamos são do coração e não da letra, e realizado pelo Espírito e não pelos homens. Isso não é algo que seja feito por fora, por você mesmo ou por alguma pessoa. Veja o que nos diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Porque a circuncisão somos nós. Então preste atenção o que Paulo está escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 3. Depois você leia na sua Bíblia. Porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus, e não temos confiança na carne. Eu preciso repetir esse versículo. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Diz assim: porque a circuncisão somos nós, que adoramos a Deus em espírito e nos regozijamos em Cristo Jesus. Você adora a Deus em espírito? Você se regozija em Cristo Jesus? E não temos confiança na carne. Querido, nós não podemos confiar nessa carne. Sabe por causa de quê? A palavra de Deus nos diz que todos aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Presta atenção. Todos que estão na carne não podem agradar a Deus. E que é uma constante luta diária entre a carne e o espírito. Então, querido, precisamos, através do espírito, mortificar as obras da carne. Assim nós viveremos e assim nós caminharemos para o céu. Porque a estipulação de que a circuncisão era sinal já aconteceu. Paulo afirma lá nos Colossenses capítulo 2, versículo 11. O que nos diz Colossenses capítulo 2, versículo 11? No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Você escutou bem? Vamos repetir. Colossenses capítulo 2, versículo 11. No qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo ao corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Pela circuncisão de Cristo, nós hoje estamos vivendo um novo pacto, uma nova aliança. E você precisa, neste dia, nesta noite, ser exatamente uma nova criatura, tendo o seu coração circuncidado em Jesus Cristo. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Em Cristo Jesus somos circuncidados no coração e nos tornamos uma nova criatura. Aleluia, aleluia. Nos tornamos uma nova criatura. Em Cristo Jesus somos circuncidados no coração e nos tornamos uma nova criatura. Você que está me escutando hoje precisa ser
circuncidado no coração e precisa se transformar em uma nova criatura. Aleluias, glória seja dada ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo lhes explica a quem? Aos Colossenses, explica naquela carta que ele escreveu, que eles tinham sido circuncidados de fato em Cristo, na cruz. Então Paulo explica aos nossos queridos irmãos de Colossos, aos Colossenses, que eles haviam sido circuncidados aonde? Na cruz, em Cristo. E eu e você precisamos também ser circuncidados na cruz, em Cristo, na cruz, em Cristo. Precisamos ser circuncidados na cruz, em Cristo, para sermos uma nova pessoa. Aleluias, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Aleluias, aleluias. Precisamos de outro alguém para levar sobre si a nossa extirpação. Só Deus pode fazer isso por nós. Na obra concluída do seu Filho e na obra interna do Espírito, ele o fez aonde? Na cruz. Aleluia. Cujo louvor não é de homens, mas de Deus. Romanos 2:29. O louvor resultante, embora não provenha de homens que julgam de acordo com a aparência exterior, é de Deus. Isto é, o próprio Deus reconhecerá e coroará essa sinceridade, porque ele não vê como o homem vê. Querido, Deus vê diferente. Deus não vê como o homem vê. Deus olha o seu coração. Deus sabe perfeitamente tudo o que se passa na sua mente ou no seu coração neste exato momento. Neste exato momento que você está me escutando. Deus precisa mudar a sua vida. Jesus quer, através da cruz, circuncidar o seu coração. Só depende de você crer que no Calvário existe salvação. Aleluias. Pretensões justas e confissões plausíveis podem iludir os homens, mas Deus não pode ser enganado dessa maneira. Ele vê a realidade por trás das aparências. Ele vê e sabe se o coração foi realmente circuncidado ou não. Não adianta querer mentir. Não adianta querer ficar dentro da igreja 10, 15, 20 anos, 30, 40, 50 anos, tomando ceia, sendo batizado, indo na igreja todo domingo, sem estar circuncidado no coração. Não adianta, querido. Você tem que nascer de novo. Você precisa ser circuncidado no coração. Não é um cristão aquele que o é somente por fora, nem é batismo aquele que o é do lado externo da carne, mas um cristão o é internamente, através da circuncisão do coração feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu preciso repetir. Preste atenção nesta conclusão. Você precisa prestar atenção. Não é um cristão aquele que o é somente por fora, nem é batismo aquele que o é do lado externo da carne, mas um cristão o é internamente, através da circuncisão do coração feita por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Precisamos ter uma vida diferente com a circuncisão feita no nosso coração. Querido amigo que está me escutando nesta noite, a sua vida pode mudar. Só depende de você. Jesus Cristo já morreu lá no Calvário. Ele já fez o sacrifício que tinha que fazer. Agora você tem que entender que você é um pecador e que você precisa ser
circuncidado em seu coração para você ser uma nova pessoa, ter novos procedimentos, viver uma vida diferente, uma vida consagrada, uma vida purificada, uma vida santificada, viver pensando nos céus, viver pensando nos céus, viver pensando nos céus. Porque nós que vivemos pensando nos céus, quando sairmos desta terra, iremos para lá. O céu é o nosso destino, querido. O céu é o nosso destino. Pense nos céus. Mude de vida. Que Deus, através de Jesus Cristo, possa circuncidar o seu coração hoje, nesta noite. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Neste momento nós vamos orar. Oremos. Divino Pai, grande em graça e misericórdia, ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará o teu nome? Seja notório que honra e majestade estão diante do Senhor, força e beleza estão no seu santuário. Ó Deus Santo, purifica-nos e seremos purificados. Limpa-nos e seremos limpos. Capacita-nos e seremos capacitados. Os nossos corações estão em júbilos por haver ministrado a sua doce palavra nesta noite. Que cada dia sejamos mais humildes e mais piedosos, praticando os seus ensinamentos. Seja conosco durante esta noite e nos fortaleça todos os dias de nossa existência nesta terra. Senhor, guia-nos até o céu. Ó Deus maravilhoso, guia-nos até o céu. Assim nós oramos em nome de seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos e estimados irmãos e irmãs em Cristo e amigos que têm nos escutado nesta oportunidade. Neste momento eu desejo agradecer a todos os estimados integrantes dessa abençoada rede de WhatsApp e também aos amados irmãos, irmãs e amigos que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelo nosso site da Icogem, pela paciência de haver escutado a palavra de Deus nesta noite de domingo que o Senhor nos concedeu para meditarmos. Agradeço também a você que recebeu esta gravação. Que todos tenham uma noite de paz e harmonia no recesso de vosso lar. Nos encontraremos em breve com a continuação da ministração sobre o livro de Romanos. Fiquem todos com a doce e meiga paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma próxima oportunidade, amados. Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia.